o texto de Mateus 5, a partir do verso 1. Se você não tem aí na sua Bíblia ou não trouxe, aqui você pode acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra como herança. Em outras traduções, esse verso 5 significa: bem-aventurado os mansos, pois eles herdarão a terra. Verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Em outras traduções, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, uma vez mais, ouvirmos, Senhor, a Tua voz, de sermos ministrados por Ti, de recebermos, Senhor, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que não seja, Senhor, apenas interpretação textual de conhecimento humano, mas que seja o que a Tua palavra sempre é: palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Que todos nós aqui, Senhor, possamos nos encontrar agora como ovelhas do Teu aprisco, como uma boa terra que vai receber a poderosa semente da palavra de Deus e que vai dar frutos, Senhor, e frutos que permaneçam. Senhor Jesus, que tudo aquilo que é humano, natural e terreno caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, excelso, divino, que isso se levante no nosso meio. Que quando sairmos, Senhor, descendo por aquelas escadas, possamos todos nós sairmos melhorados, aprimorados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, porque onde Tu estás, coisas extraordinárias acontecem. Que assim seja. A Ti, Jesus, e somente a Ti, juntos nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, estamos chegando no final do ano, estamos nos aproximando, das festas do final do ano, e os sentimentos que brotam no coração das pessoas, nos nossos corações, quando olhamos para esse momento de final de ciclo, de final de temporada, ele é meio ambíguo quando nós vamos ver como cada um de nós observa essa chegada das festas e a proximidade do final do ano. Para algumas pessoas, quando pensa em final do ano, no Natal, no Ano Novo, nas férias, nesse momento de encerrar de ciclo, algumas pessoas se alegram porque é o momento em que vão rever a família, vão estar uma vez mais em volta da mesa, celebrando, tendo um tempo de comunhão, de qualidade. Algumas pessoas têm a tradição familiar, a boa tradição que é estarem juntos, dividirem, compartilharem as alegrias, e essa festa, esse momento de final do ano, remete a essas pessoas um tempo alegre, um tempo feliz, um tempo de realizações. Mas de outro lado, também existem pessoas que, quando pensam no final do ano, quando pensam nas festas, no Natal, nesse novo ciclo, nesse fechar de ano, de temporada, são pessoas que o seu coração, de alguma maneira, fica pesaroso, fica um pouquinho pesado, fica tenso, porque a sua vida familiar e esse momento que nos faz refletir sobre família, sobre a nossa jornada, pelo menos desses 12 meses, quando olha para sua casa, percebe que, o Natal é um momento que a gente pensa em família, final de ano também, mas quando olha para sua própria casa, encontra ali um lugar de dificuldade. Família que não está bem estabelecida em paz, o ambiente familiar que não está apaziguado,
Quem sabe é um momento do ano em que emocionalmente as pessoas também ficam mais abaladas, porque se tem um problema familiar e todas as festas agora apontam para a família, apontam para esse momento, né, de reinserção dos membros da casa em um só lugar para celebrar. E quando tem alguma dificuldade na família, quando olham para as festas, ficam até angustiados. Outras pessoas, quando olham para esse momento em que as famílias devem se unir, pensam nisso com preocupação. Porque quando a família se junta, o começo é de alegria, mas também existem os excessos familiares, membros que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não têm a sua vida equilibrada pela ação do Espírito Santo, norteada, né, pela palavra, e que quando a família se junta é no primeiro momento alegria, mas sempre uma tensão, porque excessos vão acontecendo, excessos de todas as maneiras, nas palavras, nas emoções, enfim, e geralmente a coisa começa bem, mas termina mal, e então algumas pessoas têm até dificuldade em entrar nesse processo, né, de final de ciclo. A palavra de hoje que o Senhor nos deu é o Senhor Jesus dando aos discípulos não um conselho, mas uma chave espiritual para que eles pudessem viver os princípios do reino de Deus nessa terra e poderiam então, a partir da implantação, da prática desses princípios, viverem uma vida feliz nessa terra. Festa, para nós, seres humanos, sempre nos remete, num primeiro momento, à alegria, festividade. Festa vem de festejar, festividade, de alegria. Mas nós sabemos que, em alguns casos, a festa não termina bem ou nem começa. Por quê? Porque a família está em frangalhos. O intuito do Senhor com essa mensagem, na última ceia do ano, é fornecer para mim e para você ferramentas, atributos do reino de Deus, com as quais nós vamos poder colocar em prática. E se você tem uma família disfuncional, se você tem uma família que está enfrentando algum tipo de dificuldade relacional entre filhos, pai, mãe, enfim, se você tem algo na família que não está ajustado, em nome de Jesus, o Senhor vai te dar hoje pelo menos 4 princípios para você colocar em prática e ver a sua família entrar em um lugar de paz para a glória de Deus. Se você já vive isso, você vai ter ferramentas para ajudar outras pessoas a entrarem nesse final de ano, não apenas comemorando a virada de uma página do calendário, mas de verdade o encerramento de um ciclo e o começo de uma nova história em Deus. Quando Deus termina um ciclo, a expectativa de Deus sempre é que o novo ciclo seja superior ao ciclo anterior. Então não devemos entrar no final do ano com medo, não devemos entrar no final de ano com o coração apreensivo, não. Quem crê no Senhor, diz a palavra, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em roda de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então essa mensagem é para declarar sobre a minha e a sua vida que esse final de ano será um final de ano de paz, de alegria e de felicidade em nome de Jesus. Amém? Pois bem, o Senhor Jesus aqui, ele vai chamar os seus discípulos e uma multidão que estava com ele e vai começar a dar a essa multidão princípios do reino de Deus, pelos quais os discípulos e aquela multidão poderia alcançar a felicidade. O tema desse sermão, o tema da ministração de Jesus nessa montanha, é fazer com que as pessoas pudessem acessar a felicidade. Mais do que alegria, felicidade. E mais do que uma felicidade que é dada por coisas naturais. Jesus aqui vai chamar de bem-aventurados. O termo bem-aventurado significa mais que felizes. Então Jesus vai dedicar um sermão inteiro
para ensinar a humanidade em como a humanidade pode alcançar um tempo de ser mais do que felizes, viver uma vida apaziguada, com plenitude e, sobretudo, uma alegria que vem do Espírito. E é o que o Senhor deseja promover nesse final de ano. Não uma vida com medo, não uma vida com um tipo de reticências com alguém que te impede de avançar, não. Uma vida consciente de que Deus está com você, de que tudo é possível àqueles que creem e que a palavra de Deus na nossa vida é a verdade. E a palavra de Deus diz: as coisas velhas vão ficar para trás e no Senhor tudo será novo para a glória de Deus. Dito isso, o Senhor começa com o primeiro princípio para ter uma casa em ordem, uma família em ordem, uma vida abençoada e feliz. Número 1, Jesus começa dizendo: bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui onde nós estamos, nesse momento agora, existem dois reinos coabitando. Existe um reino que é tangível, que você pode tocar, que você pode ver. Um reino que nós podemos observar, que é o reino da terra, o reino físico, que tem os seus princípios e os seus valores. O reino da terra diz que para você crescer, você deve fazer não apenas uma competição para avançar, mas uma competição que seja predatória. Não basta apenas realizar bem feito o seu trabalho, mas você precisa eliminar os seus concorrentes. É isso que o reino da terra diz. O reino da terra diz que para você crescer, para você estar em um lugar de evidência, você precisa ser visto, porque quem não é visto não é lembrado. O reino da terra diz que quando você estiver em dificuldades, você deve ter um sentimento de egoísmo, cuidando da sua parte, não distribuindo, não dando nada a ninguém, porque você não sabe o que vai acontecer. Você deve reter, você deve ser alguém que acumule, e isso é o que o reino da terra diz. O reino da terra, lá em Itajaí, não aqui na Vega, diz que tem um adágio popular que declara: aonde a farinha for pouca, o meu pirão deve ser primeiro. Que significa dizer: olha, se você está em dificuldade, cuide primeiro do seu, retenha, guarde, aglutine. Isso é o que o reino da terra diz. Aí no mesmo lugar que nós estamos, existe um outro reino, que é o reino dos céus. O reino que quando Jesus vem, trouxe para a terra e estabeleceu o seu reino. O reino que João Batista dizia: olha, eu estou mostrando a vocês e pregando a vocês o batismo nas águas para o arrependimento e perdão dos pecados. Mas tem um no meio de vocês que vocês não conhecem, do qual eu não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Esse vai batizar vocês não apenas com água, mas com o Espírito Santo e com fogo. E esse Jesus que batiza com o Espírito Santo e com fogo, trouxe dos céus o seu reino e estabeleceu o seu reino. Esse Jesus, quando veio à terra, nos ensinou a orar: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita plenamente no reino dos céus. Então agora, nesse lugar, existe um outro reino, um reino que é imaterial, um reino que não é tangível, que não podemos tocar, mas que é um reino mais real do que esse reino que nós estamos vendo. Isso que nós estamos vendo e que podemos olhar, os valores, aquilo que botamos no nosso coração e dizemos: olha, que boa casa, que boas roupas, que boa comida, isso tudo que parece real, um dia vai desaparecer, diz a palavra. Mas o reino que é invisível, mas que é mais real do que o reino visível, esse reino vai permanecer para sempre, diz a palavra, porque o reino do Senhor é um reino sempre eterno. Agora, porque nós não vemos esse reino, nós temos dificuldades de seguir as leis e as regras e os princípios desse reino. Quando aceitamos a Jesus, eu e você entramos em uma porta, você sabia disso? Quando eu e você confessamos o nome de Jesus pela primeira vez e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nesse dia nós passamos por uma porta. E qual é a porta? Jesus disse: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á,
entrará e sairá e encontrará pastagens. Todo aquele que um dia confessou o nome do Senhor Jesus e aceitou Ele como seu Salvador, passou por essa porta. Jesus é a porta do seu reino. E uma vez que você aceita Jesus, você entra nesse reino. Só que quando você entra nesse reino, você não desaparece da terra. Você agora faz parte do reino de Deus, mas vivendo no meio do reino da terra. Você faz parte do reino de Deus e pode usufruir das coisas do reino de Deus, mas você vive no reino da terra, onde os valores da terra e os princípios da terra vão tentar dizer, obedeça esses valores, mas agora você faz parte de um reino superior. Aqui não estamos falando em leis físicas, leis dos homens, devemos honrar a autoridade, devemos honrar os princípios, isso tudo está valendo, mas existe sobre nós, a igreja, princípios e valores superiores aos valores da terra, que são os valores do reino de Deus. A terra diz, aglutine, não dê, retenha, porque se você reter, você vai ter, se você tiver, você vai ser. E se o momento for de crise, ainda mais, guarde para você. Seja um egoísta, um egocentrista. E o reino dos céus que nós entramos tem os seus valores. E o valor do reino dos céus não é retenha. No reino dos céus, aquele que vai prosperar não é aquele que guarda, mas é aquele que dá. Na terra diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. No reino dos céus é, lance o teu pão sobre as águas. Reparta com 7, até com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre essa terra. O reino dos céus não mandam aglutinar, no reino dos céus manda doar. Há maior alegria em dar do que em receber. O reino dos céus diz que quem vai prosperar não é o egoísta, não é aquele que retém. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Essa é a regra de quem vive no reino dos céus. Esse é um princípio para quem está nesse reino, para nós que somos igreja. O reino da terra diz, quem não é visto não é lembrado. E por isso tanta gente vai para tantos lugares sem desejar ir, pelo simples fato de não cair no ostracismo, no esquecimento. E aí vem Deus e diz, você quer ser lembrado? Não se exponha, mas se esconda. No reino dos céus você não cresce por exposição, mas você cresce por diminuição. Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, que seja o servo de todos. Que quando você quiser um lugar de evidência, sabe o que você faz? Se esconda. No reino dos céus a palavra de Deus diz, e tu quando orares, entra no teu quarto e tranca a porta, e ore em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. No reino dos céus são homens e mulheres simples, que se escondem no quarto, que oram ao Senhor, e que quando sai o Senhor tem prazer em exaltá-los, não porque são bons, mas porque se escondem no Senhor. O reino dos céus é aquele que diz que nele nós temos uma proteção, que a nossa casa não vai cair, que a nossa família não vai ser dissolvida, que o nosso matrimônio vai permanecer de pé, que os nossos filhos podem até passar por abalos, mas eles um dia também servirão ao Senhor, porque no reino dos céus a regra é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Altíssimo descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas vocês estarão seguros. A sua verdade nos será escudo e broquel. Não teremos medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a nossa casa estará de pé e nós não seremos atingidos. Princípios do reino, que quando aplicamos, desfrutamos aquilo que o reino tem para nos dar. E aqui está um segredo para entrarmos nessa virada de ano como nunca antes. O reino de Deus tem livre acesso a pelo menos 3 coisas extraordinárias. O reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
A sua casa esse final de ano vai ser uma casa que vai ser tomada por paz em nome de Jesus. Aonde você passar vai haver justiça em nome de Jesus. E nós seremos um povo marcado pela alegria. Hoje eu estava conversando com uns irmãos que diziam: bispo, o que me chama a atenção na igreja é que parece que aqui ninguém tem problema. E eu pensando, meu Deus. Aí eu falei: irmãos, olha, se cada um começar a dar o testemunho aqui vai ser uma tragédia. Aí ela disse assim: não, mas parece que quando o pessoal entra aqui, parece que a galera esquece. E eu falei: é verdade. Se tem algo que nós carregamos como igreja, é essa dádiva de quando entrarmos na presença do Senhor, no lugar de adoração, porque nós nunca saímos da sua presença, mas é quando entramos aqui, o nosso coração vibra por dentro, porque nós sabemos que é um momento dedicado a Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o reino dos céus vai nos dar isso: justiça, paz e alegria. Agora, Jesus vai dizer: querem viver essa alegria no Espírito e tudo que o reino dos céus pode dar a vocês? Querem dominar esse reino? Querem fazer parte desse reino? Então Jesus disse: bem-aventurados, mais do que felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade na compreensão do que significa pobre de espírito. Algumas pessoas acham que ser pobre de espírito é ser humilhado, ser ultrajado, é passar por necessidades, por ter áreas da sua vida cercenadas onde você não consegue avançar, e não é isso. O original de pobre de espírito, na língua que Jesus usou, quando Jesus disse bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus estava usando uma palavra que significa anavei ruach. A palavra anavei significa dobrar-se, e ruach significa vento. É a mesma indicação do hebraico para ruach hakadosh, que significa o vento do Espírito. Jesus estava dizendo: felizes, mais do que felizes, do reino dos céus será a vida daqueles que são pobres de espíritos, que são anaveis ruach, que são pessoas que se dobram no vento. Jesus estava pregando essa mensagem nas margens do mar da Galileia, em um monte que é conhecido até hoje como o Monte das Bem-aventuranças. Jesus estava posicionado de costa para o mar. Quando você vai lá, você tem a réplica dessa ação quando você chega nesse lugar, nesse monte. Algumas figuras poéticas tentam descrever as bem-aventuranças com Jesus em cima do monte, todo mundo lá embaixo. Não era assim. Jesus estava às margens do mar, no monte, no pé do monte, as pessoas sentadas em cima do monte, e Jesus então, com o vento que soprava do mar da Galileia, ele pregava a palavra. A inclinação daquele monte era similar a uma arquibancada, que depois os romanos pegaram esse conhecimento e utilizaram para fazer os coliseus, para fazer os anfiteatros. Essa inclinação dessa montanha que Jesus escolheu lá há 2000 anos atrás, era a inclinação perfeita para que ninguém sentado ficasse obstruindo a visão de ninguém. Jesus estava dando uma mensagem: eu vou falar com vocês, e não importa se você chegou primeiro ou chegou por último, os meus olhos vão ver vocês de maneira igualitária, e na minha presença ninguém pode se esconder. Segundo, Jesus estava dizendo: a minha palavra, ela não vai contra o vento, a minha palavra, ela vai a favor do vento. O vento sopra a minha palavra, e a minha palavra não fica restrita àqueles apenas que estão na minha presença, mas a minha palavra tem poder para alcançar até aqueles que não estão aqui. É por isso que Jesus pode dar uma palavra agora aqui e curar alguém lá na UTI. É por isso que Jesus pode dar uma palavra aqui e levantar alguém caído em casa. É por isso que um filho que hoje está nas drogas pode ser liberto agora, em nome de Jesus. Deus pode. E nesse dia, na montanha, Jesus estava ali pregando a palavra. Do lado daquelas pessoas existia uma relva, existia uma vegetação. E Jesus estava fazendo uma analogia, dizendo para eles: bem-aventurados, felizes, o reino dos céus são aqueles que quando o vento passa, se dobram na direção do vento. Felizes são aqueles que se dobram quando a minha palavra passa.
Felizes são aqueles que se inclinam na direção daquilo que eu estou fazendo. Felizes são aqueles que se movem no sentido do meu soprar, do meu espírito, da minha palavra. Felizes são aqueles que não se opõem à minha vontade. Jesus está dizendo que se nós não se opormos à vontade dele, ele vai dar o reino dos céus para nós, e vai acontecer nesse final de ano para a glória de Deus. Casas vão estar em paz, vidas vão viver justiça, vamos ter alegria, e tudo isso é por obedecer e andar na direção da palavra de Deus. Então o primeiro princípio, meu irmão, é extremamente simples: não se oponha à vontade de Deus. Tem coisas que a gente diz: meu Deus, me diz a tua vontade, Senhor, porque de verdade a gente não sabe. Agora tem coisas que nós sabemos qual é a vontade do Senhor, mas a nossa carne, as regras do reino da terra tentam se opor para que nós não nos dobremos na direção do que Deus deseja fazer. Casas serão restauradas, vidas serão acessadas, famílias vão viver em paz. Deus vai virar uma chave em nome de Jesus nesse final de ano. Mas serão nos lares que não se opuserem à vontade do Senhor. Uma vontade de Deus que é clara para todos nós: liberação de perdão. Você não precisa orar ao Senhor para saber se Deus quer perdoar. O perdão é uma dádiva do Senhor liberada sobre nós. E aquele que perdoa será perdoado. Deus deseja ver a sua casa restaurada. E para isso Ele está dizendo: não resista à minha vontade. A minha vontade é como o vento. Eu estou soprando. Perdoe. E ao perdoar, você deixa para trás as coisas velhas e acessa o novo de Deus. Não importa se foi você que foi a vítima, se foi você que foi o agredido. O Senhor está dizendo: eu vou mudar a história da tua família nesse final de ano. E começa com uma inclinação na vontade que eu tenho para vocês. E a minha vontade é: perdoem. Tem um irmão que faz tempo que não fala, em nome de Jesus, que quando sair daqui você pegue o telefone e diga: mano, vamos zerar essa conta. Tem uma dificuldade com o pai, com a mãe, aconteceu algo, um abandono, algo que aconteceu há um tempo que te feriu, em nome de Jesus, que essa seja a noite para sair daqui e botar uma vez por todas a vontade do Senhor como prioridade e dizer: Senhor, eu não resisto mais ao teu espírito, eu vou me transformar em um Anavei Ruach, eu vou me transformar em um pobre de espírito, e se o Senhor está pedindo, eu vou fazer para a glória do teu nome. E nós vamos ver um novo ciclo se abrindo. E aí, meu irmão, encerrar um ciclo bem é um prenúncio de um novo ciclo extraordinário. A virada de ano e o ano novo que vai entrar vai ser poderoso para a glória de Deus. Anavei Ruach, pobres de espírito. Segundo, Jesus disse: bem-aventurados e felizes são os que choram, porque estes serão consolados. Nós, seres humanos, podemos chorar por duas situações ambíguas, antagônicas. Nós podemos chorar quando estamos muito felizes. Aqueles que já participaram do nascimento de um filho, que viram algo poderoso acontecer, um milagre, meu Deus, a gente fica tão feliz que chora de alegria. Por outro lado, existem aqueles que experimentaram ou experimentam o choro da tristeza, o choro da alma, o choro da emoção, o choro da dor. Agora Jesus estava falando que aqueles que choram serão felizes porque eles receberão consolo. Então quem chora de alegria não precisa de consolo. Jesus não estava falando desse choro. Jesus estava dizendo: felizes são os que choram. Olha que loucura. Jesus está dizendo: vocês serão felizes se vocês chorarem. Parece que Jesus está falando algo que é ilógico, mas não. Quando você chora porque você está emocionalmente abalado, porque você está passando por uma crise, e aqui nós não estamos fazendo apologia à fragilidade, a se transformar em alguém infantilizado, a não lutar as suas guerras, não é isso. Mas Jesus estava falando de pessoas especiais que são sinceras diante dele. Gente que quando chega diante do Senhor não coloca uma máscara, não coloca uma venda, não entra diante do Senhor com uma maquiagem para tentar mascarar os seus sentimentos, não. Pessoas que quando entram diante do Senhor, se precisar chorar, choram de verdade. Chorar, meu irmão, é humano.
Tem algo que a inteligência artificial jamais conseguirá produzir, que é a capacidade de reproduzir a emoção. Robôs podem até imitar um sorriso, mas não tem o sentimento pelo qual deflagra aquele sorriso. É mecânico. E infelizmente nós seres humanos estamos nos aperfeiçoando no mecanismo. Estamos nos tornando automatizados. Pegamos o celular e batemos uma selfie e aquele sorriso dura o tempo do flash, o tempo da imagem. Mas quando aquele celular se apaga, quando aquela lente se apaga, por dentro, depois daquele sorriso para a câmera, está um coração que chora. O irmão deu um testemunho aqui que tinha tudo certo na sua vida, mas um dia passou quase 6 horas chorando. Chorando porque aqui dentro algo não estava bem, porque aqui dentro havia um vazio, porque aqui dentro havia uma necessidade de completude, e esse tamanho e esse vazio era exatamente do tamanho de Jesus. Quando Jesus entrou, a dor foi embora. Agora, para isso precisa ser sincero. Sabe por que você foi consolado, mano? Porque você chorou, porque foi sincero com o Senhor. E Jesus é fiel: aqueles que choram serão consolados. Queria ir até o final, mas não vai dar. Os irmãos da ceia já podem começar a passar a ceia em nome de Jesus. Você se coloque de pé, nós vamos encerrar. E vou terminar nesse ponto. Os irmãos já podem ir passando a ceia, podem ir entregando. Nós tivemos agora, nessa semana passada, em Montevidéu. Os irmãos vão passando e eu vou terminar a mensagem aqui para nós orarmos juntos, tá? Fiquem aqui comigo. E nós estivemos em Montevidéu e lá nós encontramos um senhor. O senhor, a tradução do nome dele para o português seria Geraldo. E esse senhor tem 72 anos. Obrigado. Esse senhor tem 72 anos. E nós demos o ID, nós ficamos ministrando com eles ali durante a semana que nós passamos lá. E ele dormia no mesmo quarto que eu. E um dia desses períodos da tarde, ele se acordou e olhou para mim e disse: bispo, eu queria conversar com o senhor. Eu falei: pois não, irmão. E esse irmão começou a falar comigo e a dizer: olha, eu era casado, eu tenho 72 anos, os meus filhos são bem-sucedidos, moram na Espanha, o meu casamento era sólido e do nada o meu casamento se acabou, a minha vida matrimonial rompeu, ruiu. E esse irmão, ele está morando agora de favor. Ele tem 72 anos, está morando de favor na casa do pastor Eduardo, que o acolheu. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás, aos 72 anos de idade. E ele estava ali porque no seu coração ele dizia: eu não quero retroceder, eu não vou largar o meu Senhor, aconteça o que acontecer, eu vou servir a Jesus. E esse irmão estava me dando uma aula de resiliência, de persistência. Mas nessa tarde ele me surpreendeu porque ele disse: bispo, tem algo que eu não entendo na minha vida. Às vezes eu sofro por coisas que a minha vontade é sair gritando por essa cidade e chorando. Às vezes eu passo por abalos que a minha vontade é chorar e rasgar a minha alma. Mas, bispo, fazem mais de 20 anos que eu não consigo derramar uma lágrima. E quando ele me falou aquilo, seus olhos estavam vermelhos, mas não tinha nenhum tipo de possibilidade ali de uma lágrima cair. Os seus olhos estavam secos. E ele me falava isso rasgando a sua alma. E aí Deus me disse: pergunte a ele se ele sempre foi assim. Eu perguntei: meu irmão, você sempre foi assim? Ele disse: não. Eu era alguém emotivo, eu era alguém que quando abraçava chorava, eu era alguém que tinha facilidade para expressar as minhas emoções. E Deus disse: pergunte a ele se ele se lembra quando foi que isso cessou, quando foi que esse bloqueio começou. E ele disse: eu me lembro, bispo, a última vez que eu chorei. A última vez que eu chorei foi em 2004. A minha mãe tinha depressão, nós cuidávamos dela, a família dele é bem de vida e tinha alguém cuidando da minha mãe. Todos os dias eu ia lá. Mas nesse dia, quando eu cheguei, a minha mãe tinha depressão.
E infelizmente nesse dia a minha mãe tinha se precipitado do prédio. Pulou do 6º andar de um prédio em Montevidéu e ali perdeu a sua vida. Quando ele chega, ele se depara com aquela cena. E a partir daquele dia ele nunca mais conseguiu chorar. Enquanto ele me falava isso, o Senhor ministrava ao meu coração dizendo: ele não consegue mais chorar porque ele se culpa, mas principalmente porque ele tem dúvidas com relação à salvação da sua mãe. Salvação, irmãos, é algo que só Deus pode definir quem vai ou não. Mas naquela tarde Deus disse para mim: fale para ele sobre o episódio quando um pai desesperado leva o seu filho que sofre por tormentos espirituais, e esse pai leva o seu filho até os discípulos, e os discípulos não conseguem libertá-lo. Então Jesus está no Monte Tabor, e quando Jesus desce, encontra aquele pai desesperado, os discípulos discutindo entre si, e então Jesus pergunta ao pai daquele menino: há quanto tempo ele está assim? E aí então o pai do menino vai dizer: desde a mais tenra idade. Os demônios pegam esse menino e jogam ele na água, pegam esse menino e jogam ele no fogo. O pai do menino disse: os demônios pegam ele e lançam ele no fogo. Agora a pergunta é: se quando esse menino é lançado pelos demônios no fogo, se ele morre, do lado de fora o que parece? Suicídio. Mas se foram os demônios que lançaram ele, não foi um tirar de vida. Esse menino foi assassinado espiritualmente pelos demônios. E a Bíblia diz que o diabo, o Satanás, veio para roubar, matar e destruir. Se quando o inimigo pega esse menino e lança na água, e esse menino tivesse morrido, era suicídio? Não, ele foi vítima de um ataque espiritual. E eu disse isso àquele homem, e quando eu falei isso para ele, ele desabou no choro. E 24 anos, 20 e poucos anos sem poder chorar, sem derramar uma lágrima, naquele dia o seu coração foi desatado, e aquele homem de 72 anos começou a chorar como uma criança. Eu o abracei, e ali naquele quarto nós oramos, e ali naquele quarto se traduziu materialmente essa palavra: felizes são aqueles que choram, porque eles receberão consolo. 20 anos travados sem conseguir manifestar a sua dor, naquele dia foram curados para a glória de Deus. E talvez você está aqui no nosso meio e a sua dificuldade é manifestar as suas emoções. O Rei da Glória entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, eu não sei qual é a dificuldade que você passou até aqui, mas hoje o Senhor está dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados para a glória de Deus. Não significa um choro almático, significa: Senhor, eu reconheço que sem ti eu nada sou. Eu reconheço a minha pequenez, Senhor, e eu me prostro, e eu me lanço aos teus pés, e na tua presença eu choro de maneira sincera, porque eu sei que assim eu receberei consolo. Nós vamos chorar na presença do Senhor, e o Senhor vai transformar os dias de luto em dias de festa. O Senhor vai transformar a tristeza em alegria. E o choro pode durar até uma noite, mas se prepare, o mês de dezembro, a alegria virá pela manhã.